Aleluia, Deus. Sabemos que Tu és um fogo consumidor, ó Pai. Eu sei que o Senhor está aqui presente, ó Pai amado. E Tu fez presente aqui nesse louvor, ó Deus querido. E o Senhor fez, ó Deus amado, a Tua presença aparecer sobre nós, ó Deus. Porque o Senhor é um fogo consumidor que nos consome, ó Deus amado. Oh Pai querido, queremos sentir o Teu Espírito Santo esta noite, ó Deus amado. E a todo ouvinte, ó Deus amado, que está nos ouvindo esta noite, ó Pai, através desta live, ó Deus querido, que o Senhor venha abençoá-lo grandiosamente, ó Deus querido. Que Tu venha fazer a Tua obra na vida de cada um, ó Deus amado. E que o Senhor venha falar em nosso coração, ó Pai amado, através da Tua palavra, ó Deus amado. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Oh, glória a Deus. Amém. Coloque aí para mim, meu amor. Amém. Deus abençoe. Glória a Deus. Amém, meus amados. Que Deus venha abençoar você esta noite grandiosamente. Amém. O tema dessa nossa pregação esta noite é crer somente. Crer somente. Só crê. Crê e acredita. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Você tem que crer. Enquanto a minha esposa vai estar dando um recadinho aí, eu vou pôr um fundo aqui para nós. Amém, amados? Amém. Paz e graça. Amém, amados. Quero desejar aos irmãos, né, uma boa noite. Amém? Quero agradecer aí, né, aos irmãos que estão nos seguindo, né, nessa live. Né? Quero agradecer, né, e cumprimentar com a paz do Senhor a pastora Jordânia, que está nos seguindo, né, o nosso pastor Edson, os demais irmãos, né, que estão nos seguindo aí. Parece que eu vi também o Marcelino, seja bem-vindo. Os demais irmãos que não estou conseguindo ler o nome, a Keila, a Rapisa, amém? A paz do Senhor, sejam bem-vindos, amém? A presença do Senhor está neste lugar. O Espírito Santo do Senhor já se faz presente neste lugar. Mover do Senhor neste lugar. Nós queremos ver o mover do Senhor nessa noite, amém? Na sua casa, na sua vida, amém, amados? Então que vocês possam abrir os seus corações neste momento para receber o alimento do Senhor, a palavra do Senhor nessa noite, amém, amados? Então que todos sentem à vontade, amém? Aleluia, Deus. Deus é grande, Deus está aqui presente nesse momento, amado. Deus está conosco a todo tempo. Eu quero que todos os irmãos, aqueles que tiverem com a sua Bíblia aí na sua casa, abra a palavra do Senhor lá em Mateus capítulo 8. Capítulo 8, versículo 5. Mateus capítulo 8, versículo 5. Diz assim: E entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião, rogando-lhe e dizendo: Senhor, o meu criado já jaz em casa paralítico e violentamente atormentado. E Jesus lhe disse: Eu irei a ele dar saúde. E o centurião respondeu e disse: Senhor, não sou digno de que entre debaixo do meu telhado, mas disse somente uma palavra, e o meu criado será curado. Pois também eu sou homem, sobre autoridade, tenho soldados às minhas ordens, e digo a este: vai, e ele vai, a outro: vem, e ele vem, e ao meu criado: faz isso, e ele faz. E maravilhou-se Jesus ouvindo isso, e disse aos seus que seguiam: Em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. O versículo 12, amados. E os filhos do reino serão... 13. Então disse Jesus ao centurião: vai, e como creste te é feito. E naquela mesma hora seu servo foi curado. Amém. Amém, amados? Amados, sabemos aqui que o que é um centurião? Um centurião na época, ele comandava mais de 100 soldados. Um centurião, ele tinha poder naquele momento, um centurião romano. Ele comandava um exército. Ele tinha mais de 100 soldados aos seus comandos.
E o seu criado, que ele tinha em casa, que ele estimava muito, que ele amava demais, ele estava enfermo e atormentado. E ele chega até Jesus e pede Jesus. Ele vai de encontro a Jesus e pede Jesus para que curasse esse centurião, esse criado. O centurião pede a Jesus para que curasse o seu criado. E Jesus disse: eu vou até a sua casa para o curar, para fazer essa cura nele. Amados, só que aquele centurião, reconhecendo a autoridade de Jesus também, sabendo que Jesus tinha autoridade, ele diz exatamente assim: não convenha que você entre na minha casa. Eu não sou digno de receber você no meu lar. Eu não sou digno de receber tal pessoa. Naquele momento ele estava engrandecendo a Jesus. Ele estava reconhecendo que Jesus era maior do que ele, amado. Aquele centurião romano chegou diante de Deus, de Jesus ali naquele momento. Ele reconheceu a grandeza de Jesus. Ele conheceu a imponência de Jesus diante dele. Ele sabia que Jesus era um ser divino. Ele sabia que Jesus tinha autoridade, que pelo menos uma ordem que ele desse, o servo dele seria curado. Então ele disse: simplesmente uma palavra sua e o meu servo será curado. Aí eu estou aqui com a minha esposa, diante dela. O que você tira dessa reverência que esse centurião teve diante de Jesus nesse momento? Amém, amados. O que eu tiro dessa palavra é ver a importância da grandeza da fé deste homem. Amém? Ele entendeu, compreendeu que Jesus era maior do que ele. Como meu esposo, pregou aqui, leu essa mensagem falando que ele era importante também. Ele tinha uma patente também, mas só que ele, o que eu vejo nessa mensagem é que ele sabia e ele entendia que tinha alguém acima dele. Mesmo ele com toda a autoridade, que tinha sido constituído a ele, ele entendia que diante de Jesus ele era menor. E isso daí, quando nós, assim, eu tiro para mim que quando nós reconhecemos que nós somos menores que Jesus é maioral, que ele pode resolver todos os nossos problemas, nós começamos a buscar uma fé sobrenatural para a nossa vida. E o que eu entendo também, pastor Rogério, que ele, quando Jesus conversando com ele, Jesus viu tamanha fé deste homem, que Jesus diz que no momento que eles estavam conversando, Jesus já tinha dado autoridade, Deus tinha dado autoridade para os anjos de cura ir lá e curar aquele homem que estava enfermo. Tão grande a fé daquele homem. O que eu tiro para mim, Rogério, também a respeito disso nos nossos tempos de hoje, que às vezes nós estamos passando por algumas situações na nossa vida que nós às vezes não entendemos ainda, igual eu preguei na quinta-feira passada, que nós temos que começar a entender o quão maior, tão grande é o nosso Deus, o que Ele pode fazer por nós. E aquele centurião, ele entendeu, compreendeu a grandeza de Jesus. E que eu tiro também por isso é o seguinte, porque muitas das vezes nós oramos a Deus, buscamos a Deus, pedimos a Deus algo, e muitas das vezes nós falamos que temos fé e não temos fé suficiente. Nós pedimos, mas assim, será que vai acontecer? Será que isso que eu pedi a Deus vai acontecer? Eu tiro por mim, por isso que Jesus se maravilhou. E ele disse: não encontrei tamanha fé como a deste homem em toda Jerusalém. Então, o que eu trago para isso, para mim, amados? Que muitas vezes, até eu mesmo, eu já fiz orações, mas eu já fiz oração eu mesmo duvidando. Ah, será que Jesus vai fazer? Será que Jesus vai
me conceder esta bênção? Muitas das vezes também eu já orei para pessoas enfermas e pensei, será que vai ser curado? Nós duvidamos. Mas Jesus maravilhou-se com aquele centurião romano. Ele maravilhou-se porque ele disse, não precisa ir até a minha casa. Não precisa ir até a minha casa. Uma só ordem, uma palavra só sua, e eu sei que o meu servo será curado. E lá no último versículo, o que acontece? Então Jesus disse ao centurião, vá como você creu, assim lhe concederá. Na mesma hora o seu servo foi curado. Olha o que Jesus diz para ele. Vá, como você creu, assim o teu servo será curado. O centurião podia falar assim, olha, não, você tem que ir até lá. Mas não, ele reconhecia que Jesus podia ordenar aos anjos de cura para ir até lá. Jesus não estava lá em corpo presente. Mas somente uma ordem dele, a cura chegaria até aquele servo. E nós muitas das vezes não confiamos que Jesus vai fazer algo para nós, que Deus vai fazer algo para nós. Nós somos muitas vezes igual Tomé, igual Marta. Lembra de Marta? Marta disse, se o Senhor estivesse aqui, Lázaro não teria morrido. Ei, amado, a nossa fé é muito pouca. Nós cremos muito pouco. E como está, eu pus a mensagem, o título dessa mensagem, crê somente. Nós temos que somente crer, amado. Nós temos que somente crer. Crer e acreditar que o Senhor Jesus vai fazer, e Ele fará. Ele vai fazer coisas grandes que nós nem ao mesmo imaginamos ou pensamos. Mas nós temos que crer, nós temos que acreditar. Aquele centurião creu, não precisou de Jesus ir até a casa dele. Ele simplesmente só dá uma ordem. Simplesmente deu uma ordem. Porque eu também sou um homem de dar ordem. Ele sabia, o centurião sabia a autoridade que ele tinha. Jesus tinha maior. A patente que aquele centurião tinha. Ele sabia que espiritualmente Jesus era muito maior. Ele sabia que tinha anjos, que uma ordem só do Senhor Jesus, os anjos fariam o que Jesus queria. Então, amado, quando Jesus fala para ele, vá, como é a sua fé, ele será curado. E ali aquele servo foi curado. Isso eu trago para mim hoje. Trago para dentro de nós hoje. Muitas das vezes a nossa fé é muito pouca. Nós cremos muito pouco. Nós somos muito mais incrédulos do que crentes. Nós somos muito incrédulos, irmãos. Nós temos que acreditar mais. Porque quando o Senhor Jesus fala que faz, Ele faz. E nada pode impedir. Nada pode parar quando o Senhor Jesus quer fazer algo. E eu tenho certeza que o Senhor vai fazer grandes coisas na sua vida. Você não está aqui ouvindo esta live por nada. Deus tem algo a fazer na sua vida. Deus tem algo para realizar na sua vida. Mas você tem que crer. Você tem que acreditar. Você tem que confiar. Porque Ele fará. Então, como a minha esposa estava explicando, nós, muitas das vezes, não acreditamos que aquilo vai acontecer. Mas, quando nós começamos a examinar a palavra do Senhor, começamos a pôr a Bíblia em prática, começamos a buscar a face de Deus, aí as coisas começam a acontecer. Quantas e quantas coisas aconteceram na minha vida, e eu falei assim, oh, isso é verdade? Isso está acontecendo? A gente vê que é providência divina, provisão divina. Amado, é somente crer, né, amor? E dentro daí, o que eu tiro para mim é uma coisa tão bacana,
né, que esse centurião ele nos ensina a exercer a nossa fé. Porque às vezes a gente passa por algumas situações que nós começamos a perder a fé, não mais acreditando que o impossível pode se tornar possível e que Jesus ainda pode operar nos tempos de hoje, né? Mas nós vemos aqui que até mesmo, levando, eu sempre gosto de frisar isso, que Jesus, quando ele levou na cruz do Calvário, quando ele foi na cruz do Calvário para levar os nossos pecados, nossas enfermidades, era para que quando nós viéssemos passar por alguma situação na nossa vida, é para a gente chegar diante da cruz, né? Chegar diante dele e levar ali, né, os nossos problemas, nossas dificuldades, crendo, confiando e acreditando que o melhor do Senhor vai acontecer na nossa vida. Nós que somos homens e mulheres ainda de Deus, porque eu creio que você que está aí nessa noite, nos assistindo, nos ouvindo e ouvindo a palavra do Senhor, é um homem e uma mulher separado do Senhor, né? Um homem e uma mulher que emprestou essa noite o seu ouvido para poder se alimentar. E quando você se dispôs a fazer isso, é porque você crê e acredita e quer continuar exercendo a sua fé, né, se alimentando da palavra, aprendendo com esses homens e mulheres que receberam o milagre do Senhor. E o mais impactante, pastor Rogério, que a gente vê aqui, né, que esse homem usou com tanta firmeza, com tanta autoridade, que Jesus, simplesmente uma palavra dele, ele poderia mudar completamente, levar a cura para aquele homem. Exatamente. E é o que eu quero, né, deixar aqui para você também. Se somente uma palavra for liberada, né, da sua boca, com fé, acreditando, confiando que o Senhor vai agir em seu favor, o Senhor age. Da mesma forma que o Senhor, simplesmente, esse centurião, conversando com ele, Jesus mandou que um anjo fosse de cura lá, porque Jesus viu a tamanha fé deste homem. E você nessa noite? Você está buscando ter mais fé com o Senhor? Você acredita que simplesmente através desse aparelho, ouvindo essa palavra, o Senhor pode ir em seu favor? Amém? Então nós temos que começar a exercer a nossa fé como este homem fez. Acreditar mais, confiar mais que o Deus que nós servimos não é um Deus michuruca, como dizem o nosso amado pastor Edson, ele sempre fala isso, que o nosso Deus não é um Deus michuruca, não. O nosso Deus é um Deus vivo, poderoso, que pode mudar a situação da sua casa, independente daquilo que você está passando por esses dias, neste momento. Amém? Isso, amado. E é uma coisa muito importante o que a minha esposa está dizendo, que Deus pode mudar a situação da sua casa. Mas aquilo você tem que acreditar. Porque quantas vezes eu disse palavras incrédulas e a minha esposa disse palavras que vai dar certo, palavras de fé, crendo, e eu muitas das vezes incrédulo. E isso é do homem natural, do homem carnal. O homem carnal, muitas vezes, ele anda pela vista. Ele não anda muito pela fé. E quando nós andamos por vista, nada acontece. Tudo de ruim vai chegar. Tudo vai acontecer. Mas quando você começa a andar por fé, amado, acreditando, o Senhor começa a fazer milagre. Aí o Senhor começa a gerar milagre dentro de nós. Aí ninguém pode te parar, meu amado. Aí você não precisa buscar soluções em outros lugares. Mas você começa a dobrar os joelhos no chão. Você começa a examinar as Escrituras. Aí o Senhor vai te dando as direções certas. As direções certas que você deve tomar. Eu era um homem muito incrédulo. Eu orava muito e acreditava pouco. Mas às vezes você simplesmente ora, mas a sua oração não move, não faz com que a sua fé venha fazer com que aquela sua oração seja realizado o seu pedido, ou que você está orando.
Eu já vi muita gente, eu estou orando porque eu tenho que orar. Muitas vezes ora por costume, mas não ora com fé, não ora acreditando que vai acontecer, que algo vai acontecer. E até mesmo, né, amor? Dentro, só cortando um pouco para não fugir, até mesmo a fé ela é tão importante para a nossa vida que, trazendo um pouco de um pequenininho testemunho, até mesmo, não sei, muitos que estão nos vendo, conhecem um pouco, né, da minha família, da nossa história. Eu tenho um irmão, né, que se encontrou escravizado por muitos anos nas drogas. Muitas pessoas, até mesmo no meio da caminhada, né, a gente não crendo que isso poderia ser possível, muitos acreditavam até que ele iria morrer e tudo. E hoje ele é um testemunho de vida que Jesus ele transforma, ele muda, ele restaura e traz libertação. Não que hoje ele é um homem perfeito, mas só que ele conseguiu sair de algumas prisões e escravidão que o inimigo colocou ele. Porque teve pessoas que acreditaram, que creram, que orou, que buscou pela libertação da vida dele. Eu estou dizendo isso porque Deus colocou no meu coração. Eu não sei você que está nos assistindo nessa noite, às vezes você tem alguém dentro da sua casa, um irmão, um parente, que você vê hoje escravizado e muitas pessoas ao seu redor não acreditam na libertação dessa pessoa, né? Mas só que nós estamos vendo aqui, nós estamos falando sobre fé. Crer somente, né? Crer somente. O tema da mensagem, crer somente. O que eu quero dizer para você, crer somente. Eu creio que o meu irmão, né, ia mudar, ia ser transformado. Quantas vezes eu ajoelhado, orando, quantas vezes um monte buscando, e eu falava com o Senhor, eu creio, eu acredito, Senhor, que o Senhor vai mudar a situação dele. Eu não aceito, né, sair dessa terra sem ver o Senhor cumprindo o sobrenatural, o seu milagre. Então, assim, às vezes a nossa fé faz o impossível do Senhor se tornar possível. Entendeu? O possível do Senhor se tornar real na nossa vida. E nós temos que acreditar sempre que o Senhor, ele não mudou. Eu sempre digo isso quando eu tenho oportunidade de conversar com alguém, de estar falando da mensagem da palavra do Senhor. O nosso Deus, ele não mudou. Ele é o mesmo e sempre será o mesmo. Aleluia, porque Ele Deus. é a existência de todas as coisas. Amém? Deus. Amado, eu quero passear também mais um tiquinho mais acima. No mesmo Mateus, capítulo 8, do versículo 1 em diante, diz assim, ó. E descendo ele do monte, seguiu uma grande multidão. E eis que veio um leproso, e adorou, dizendo, Senhor, se queres, pode tornar-me limpo. Vou até repetir. Ele disse, Senhor, se queres, podes tornar-me limpo. E Jesus, estendendo a mão, tocou, dizendo, eu quero ser limpo. E logo ficou purificado de sua lepra. Olha para você ver, amado. Olha que aquele leproso disse a Jesus, Senhor. Ele simplesmente parou, Jesus, se o Senhor quiser, eu posso ficar limpo dessa minha lepra. Aleluia. Agora, quantos anos ele estava com aquela lepra? Ele reconheceu o Senhor Jesus como o único que poderia o curar daquela lepra. E quando nós pegamos a Bíblia, estudamos a Bíblia, colocamos ela debaixo do braço, andamos com ela para cima e para baixo, e muitas vezes quando vem algo em nós, quando vem algo tremendo sobre nós, algo grande, nós achamos que o Senhor Jesus não vai poder fazer. Mas aquele centurião e esse leproso, ele acreditou, ele creu. O centurião simplesmente disse, não, você não precisa nem ir na minha casa. Uma palavra só sua e o meu servo será curado. Agora olha o que esse leproso disse. Se o Senhor quiser, se tu quiseres, eu ficarei limpo. Amado, é crer. Eu lembro, igual a minha esposa acabou de dar esse testemunho. Muitas vezes a gente fica nos perguntando e falávamos, eu mesmo falava, o problema é que o seu irmão não quer.
Porque quando Ele quiser, o Senhor fará milagre. O Senhor mudará a vida dele. Amado, tudo isso vem uma decisão nossa. Tudo isso é uma decisão nossa. Nós temos que querer e nós temos que crer. Porque quando nós cremos, aí o milagre acontece. Quando nós começamos a acreditar, aí Deus começa a agir. Mas sem duvidar, amado. Porque o que é o tema dessa noite? Crer somente. Quando eu começo a crer, quando eu começo a acreditar, eu estou desempregado hoje, mas amanhã eu vou estar empregado, Senhor. Amém. Eu estou enfermo hoje, mas amanhã eu vou acordar limpo. A minha esposa, ela me chama de menino, de neném. Porque quando a gripe me ataca, meu amigo, eu entro para debaixo da cobertura, mas ninguém me tira. Ninguém me tira enquanto não curar. Enquanto eu não ficar limpo daquela gripe, eu não saio. Eu embrulho, eu tomo chá, eu tomo aquilo. Eu sou um cara muito friento. Então minha esposa fala assim, você é muito dodói. Mas quer derrubar qualquer homem, eu acho que é gripe. Então, quando ela fala assim, ó, levanta o seu corpo, vai, toma um banho, vai, que você, rapidinho, você vai estar bom. Quando a gente toma esse gás dentro da gente e começa a acreditar, rapidinho eu levantava da cama e digo, não, tô beleza, tô tranquilo. Então, amado, nós temos que tomar uma atitude, nós temos que tomar uma posição e acreditar. Porque o Senhor Jesus, quando Ele abriu os braços na cruz e olhou para o céu e disse, está consumado. Quando Ele diz que está consumado, amado, é porque Ele levou sobre si todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades, todos os nossos problemas. Agora é conosco, amado. Nós temos que acreditar, nós temos que tomar posse daquilo que o Senhor levou lá para a cruz. Aleluia. Porque Ele levou sobre si todas as nossas dores e todas as nossas enfermidades. Aleluia. Ele disse, Pai, está consumado. Oh, glória a Deus. E Ele fala mais. Ele fala na palavra dele, eu venci o mundo e vós também vencereis. Cara, você entende a dimensão? Eu venci o mundo. Jesus, Ele como homem, Ele falou, eu venci o mundo e vós também vencereis. Ele declarou que nós também venceríamos. Aleluia. Agora, muitas vezes nós ficamos na catimba, ficamos mendigando, ficamos perambulando e rodando, porque nós não cremos. Muitas vezes nós passamos por dificuldade, por necessidade, porque simplesmente nós não cremos. Eu estava conversando com um amigo meu, que são pastores, estava lá na agência deles, e muitas vezes nós estávamos conversando que realmente tem muitos cristãos também, muitos crentes, que infelizmente, eles têm que viver num patamar, porque se eles subir um patamar a mais, eles viram as costas para o Senhor Jesus, eles viram o rosto para Cristo. Então, aí ele diz assim, ó, eu estou vivendo no patamar que Deus quer que eu viva, porque esse patamar é o patamar que eu vou chegar até os céus, que eu vou conseguir chegar até o trono do Senhor Jesus, que eu vou conseguir alcançar a vida eterna. Porque muitos, amados, pedem Deus, oh Deus, me dá riqueza, me dá isso, me dá bens, me dá aquilo outro, me dá tantas coisas. Quando Deus dá, ele simplesmente vira as costas e esquece. Amado, mas nós temos que crer. O Senhor é o dono do ouro e da prata. Ele pode nos dar. Mas tem uns que conseguem viver só no deserto e não conseguem passar para a terra prometida. Ah, estou salvo. Mas você tem que viver no deserto. Porque no deserto eu sei, Deus, no deserto você não vai me largar, no deserto você não vai virar as costas para mim. Se eu te levar para outro patamar, você vai me, como se diz, vai me distanciar da minha presença. Amado, nós temos que aprender a viver, como Paulo diz, eu sei viver no muito e também sei viver no pouco. Amado, eu louvo a Deus porque eu tenho hoje, é o que eu creio. Eu posso crer em coisas maiores, sim. Deus pode me levar a patamares maiores. Mas tudo depende do que e como você está servindo a Deus. Do quanto você está acreditando
na palavra do Senhor Jesus. O quanto você está alicerçado na palavra de Cristo. Amado, eu quero dizer para você, nesse momento, nesse tempo de pandemia, nesse tempo de incertezas, muitos preocupados em perder o emprego, muitos preocupados em perder uma regalia que ele tinha a mais, porque ele estava ganhando um patamar a mais, um dinheirinho a mais, agora vai ter que reduzir. Eles dizem assim, não, vou ter que cortar isso. Cara, não preocupe-se, porque a palavra do Senhor diz, eu nunca vi os meus filhos mendigar o pão. O Senhor não vai deixar você mendigar o pão. Não preocupe no dia de amanhã. Não preocupe o que vai acontecer amanhã. Em tudo, Deus tem um propósito. Eu tenho dito nas minhas lives que debaixo do céu, tudo que está acontecendo na terra é permissão de Deus. Tudo que sempre aconteceu na terra é permissão de Deus. Verdade. Nada é porque o homem quer que aconteça. Não é o homem que dita as regras, mas sim é o papai. Amém. Nada passa de ser percebido dos olhos dele. Então, amado, você tem que crer. Não se preocupe. Estão mandando 300 não sei quantos embora. Estão mandando não sei quantos embora. Cara, Deus é que cuida de ti. Aleluia. Eu nunca vi uma mãe dar pedra para o seu filho e ele pedindo pão. Tinha uma música que eu gostava de cantar muito. Pode uma mulher se esquecer-se tanto do seu filho que ama, filho do seu ventre, mas ainda que essa se esquecesse, eu todavia não me esquecerei de ti. Isso é palavra, isso é Bíblia, isso está na palavra, amados. O Senhor não esquece de nós. Ele nunca vai esquecer. Nós temos que acreditar nas promessas dele, porque está aqui, não é para ficar de enfeite, está aqui para nós acreditarmos. Ele prometeu isso para os antigos. Não. Ele prometeu. Esse é o manual, sobrevivência do cristão. Crê somente. Você tem que acreditar. É ou não é, meu amado? Amém. Nós temos que crer e acreditar. Amém? Sem fé, sem acreditar que o Senhor pode mudar, impossível agradar a Deus, né, a nossa situação. Nós iremos viver patamar, como se diz, no raso. Amém? E Deus quer nos colocar acima da média. Assim, nós estamos com essa meta na nossa igreja. Viver acima da média. Viver acima da média. Amém? Então, o que eu quero deixar, antes de nós fecharmos, eu quero falar algo para você que está me ouvindo nessa noite. Não se acomode com situações que estão acontecendo dentro do seu lar, dentro da sua casa. Não aceita comer as migalhas que o diabo te oferece. Amém? O Deus que nós servimos, o Deus que nós pregamos, o Deus que nós estamos compartilhando a você nessa noite, é um Deus que tem coisas maravilhosas para a sua vida, para te entregar nessa noite. Então nós temos que pôr algo no nosso coração. É crer, ter fé, exercitar a nossa fé todos os dias, para que nós possamos começar a contar as maravilhas que o Senhor tem feito na nossa vida, amém? Eu quero te dizer neste momento, às vezes você é uma pessoa também que pode até dizer para mim, Eunice, eu tenho fé, eu acredito, eu busco o Senhor, eu sei que o Senhor pode fazer, mas ainda não aconteceu, está demorando para acontecer. Minha amada, meu amado, eu quero te dizer algo nessa noite, até algo que aconteceu comigo, né, de anos de luta, algo que eu busco de Deus, um sobrenatural na minha vida. E às vezes eu falo, Senhor, eu creio, eu acredito que o Senhor pode realizar este milagre na minha vida, o Senhor pode fazer esse sobrenatural, porque eu quero contar as suas maravilhas na minha vida. Só que o Senhor diz que ainda não é tempo. E quando nós acreditamos, temos fé e ainda não realizou na nossa vida, amado, eu quero te dizer algo. Não se desespere, não se apavore. É porque o Senhor, Ele cuida de cada um de nós. E se ainda não chegou na sua vida, é porque o Senhor está preparando o melhor para você. Amém? Crê somente. Crê somente, amados. E eu quero ler novamente para quem chegou agora. Olha para você ver. Mateus 8, capítulo 8, versículo 6.
esse centurião, o que ele disse para Jesus? E dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa paralítico e violentamente atormentado. E Jesus disse: eu irei e lhe darei saúde. Olha o que o centurião disse, amado. E o centurião respondendo disse: Senhor, não sou digno que entres debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra e o meu criado há de ser sarado. Aleluia. Pois também sou homem de autoridade. Aquele centurião, ele tinha autoridade, ele sabia. E o Senhor se maravilhou porque ele simplesmente creu somente que simplesmente o Senhor tivesse mandado uma palavra e o servo dele seria curado. E Jesus, no versículo 10, ele fala assim: e maravilhou Jesus ouvindo isso, e disse aos seus que o seguiam: em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tamanha fé. Oh, maravilha! E olha o que diz lá no 13, amado. Então disse Jesus ao centurião: vai, e como creste que te seja feito. E na mesma hora, amado, o centurião nem virou as costas, e na mesma hora o teu servo foi curado. Amado, nós temos que crer. Nós não podemos andar por vista, nós temos que andar por fé. Nós temos que acreditar no amor, nós temos que acreditar em Deus. Temos que acreditar que nós vamos passar por essa pandemia, nós vamos passar por essa turbulência, nós vamos vencer. Sabe por quê, amado? As igrejas somos nós. Eu sou igreja, minha esposa é igreja. E sabe qual que é o mais importante, que eu estou gostando demais? Que nós estamos resgatando os cultos familiares, os cultos dentro do nosso lar. Como eu disse na minha última live, sabe por quê? Muitas vezes nós chegamos em cima do altar, falamos eloquentemente, fazemos aqueles esboços de mensagem para pregar nas igrejas, com a igreja lotada. E muitas das vezes, dentro do nosso lar, nós não tiramos momentos para glorificar a Deus, para fazer um culto doméstico. Sabe por quê, amado? Eu aprendi que dentro do nosso lar, nós, como somos igreja, nós começamos aqui no nosso lar e levamos para fora. Amém. Porque quando você é igreja dentro do seu lar, algo lá fora acontece. Aleluia. Algo lá fora acontece. Isso está trazendo novamente para todo o Brasil, ou que seja até mesmo para todo mundo, aquela coisa gostosa de culto no lar. Não tem coisa melhor. Culto no lar, amado. Então crê. Crê, porque na sua casa não vai haver mais enfermidade. Amém. Na sua casa não vai haver mais desemprego. Amém. Na sua casa não vai ter falta de alimento. Amém. Na sua casa não vai entrar enfermidade. Amém, Jesus. Na sua casa maldição nenhuma entrará, amado. Amém, Jesus. Crê somente. Nós cremos, Jesus. Crê somente. A minha esposa vai estar pegando um copo com água. E você que pode correr até lá na sua cozinha, ou se já está com um copo com água preparado aí, como nós já estamos com o copo preparado, ela vai estar fazendo uma oração sobre esse copo com água. Aleluia. Não é o copo com água que faz milagre, amado, é a sua fé, você tem que crer. Não é isso aqui, eu vou beber, vai fazer bem para o meu corpo. Mas eu vou crer, que através da oração, Deus vai fazer algo diferenciado na minha vida. E se você tiver uma enfermidade, falta de emprego, se está faltando algo aí no seu lar, se alguém colocou uma maldição dentro do seu lar, em nome de Jesus vai ser quebrado, em nome de Jesus, amado. Amém, Jesus. Não é essa água que é milagrosa, mas simplesmente crermos. Amém, Jesus. Nós vamos crer como Naamã.
Jesus não mandou Naamã, o profeta não mandou Naamã mergulhar 7 vezes. Ele tem águas mais limpas lá. Eu vou ter que mergulhar nessa água. Mas a própria serva dele fez com que ele acreditasse e cresce. E ele foi, amado. Então é crer. Não foi a água que o limpou, foi ele acreditar. Então, amado, não é a água que vai te curar, é você acreditar. Mas nós vamos usá-la como um símbolo. Vamos estar orando. E na medida que você tomar esta água, se você estiver com enfermidade, um problema que tem que resolver, se tiver algo fora do lugar, vai acontecer. Amém. Não porque o Rogerinho orou, porque a pastora Eunice orou. Não, é porque você creu. Amém. Simplesmente é porque você creu. Crê somente. Amém. É só acreditar. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amados? Nós te demos um tempinho para você ir lá, pegar o seu copo com água, para que nós possamos estar abençoando, para que você venha abençoar os demais da sua casa. Amém? Então feche os seus olhos, pega a sua água, ou coloque ela aí, né, ao seu lado. Feche seus olhos, amém? Neste momento que eu quero orar e pedir ao Papai do Céu para te abençoar, amém? Senhor Deus e amado Pai, nós estamos aqui, ó Deus, porque nós cremos